A Associação Médica Brasileira nos pede para contar a história dos 50 milhões. Não, de jeito nenhum. Não nos peçam para contar uma história que não conhecemos. Não nos deveriam pedir para que contássemos uma história que só eles conhecem. Pois para nós essa história começa na Assembleia de Delegados da Associação Médica Brasileira em outubro passado. Para aqueles que não conhecem a organização da Associação Médica Brasileira, o que significa a Assembleia de Delegados? Ela é o órgão máximo da instituição. Ali se decide sobre assuntos relevantes, como a posse da diretoria, aprovação de contas e outros. Manobras políticas, administrativas e jurídicas, espúrias, alijaram a representação dos médicos paulistas da Assembleia de Delegados da AMB durante 2 anos. Foi a força de decisão judicial que conseguimos, nesse outubro de 2019, dar posse aos delegados de São Paulo. Somente naquela oportunidade viemos a ter conhecimento de alguns fragmentos desta história nebulosa. Nesta Assembleia de Delegados da AMB de outubro, José Luiz Bonamigo, diretor financeiro da AMB, o mesmo nos últimos 8 anos, anunciou e muito superficialmente um desvio de 50 milhões. Insuficientemente informados, os delegados de São Paulo negaram-se a aprovar tais contas. Nos meses que se seguiram àquela Assembleia, a APM reiteradamente solicitou informações detalhadas sobre o ocorrido. A AMB limitou-se a publicar informações esparsas em seu site e procrastinar a decisão judicial. Entretanto, mesmo no pouco que se apresentou no site da AMB, ficam evidentes algumas situações estranhas. No relatório de auditoria da KPMG, elaborado com os dados fornecidos pela AMB e publicado pela própria AMB, há menção, às páginas 116 e 17, de uma conta oculta no Banco do Brasil, movimentada pelos seus diretores entre 2014 e 2018, como citado às páginas 699 e 710 do inquérito policial que foi instaurado sobre o assunto. Isto tem sido também objeto de questionamentos que não encontram senão o silêncio dos responsáveis. Foi apenas há cerca de 2 semanas, aos 14 de agosto passado, que a Justiça sentenciou a AMB a apresentar as informações solicitadas. Nós as aguardamos com muito interesse, visto ser nosso dever informar aos nossos associados qual o destino a AMB dá às suas contribuições associativas. Todas as nossas manifestações têm como objetivo único trazer luz e transparência a esta relevante questão. Todas elas são alicerçadas em inquéritos oficiais e relatórios publicados pela própria AMB. Não temos dúvida de que faltam elementos para definir esse caso. Mas também ninguém tenha dúvida que nós persistiremos na busca pela verdade. E da verdade inteira. Nós não nos satisfaremos com meias verdades. Meias verdades servem apenas para construir mentiras inteiras.